queridos irmãos, hoje nós vamos aqui tratar deste mesmo tema que nós estávamos comentando na semana passada e que eu considero de extrema importância, que é a questão do processo revolucionário que culminou na instalação da nova ordem mundial. Então hoje nós vamos desenvolver esse mesmo tema e vamos mostrar de uma forma mais pormenorizada como aconteceu esse processo que nós chamamos de mistério da iniquidade até chegarmos nesse grande reset que eles estão prestes a fazer agora nesses próximos meses, e nós vamos então apresentar isso mostrando como existe uma ligação, uma sintonia entre todas essas ações malignas que culminaram naquilo que nós estamos presenciando nos nossos dias. Então, o que nós queremos mostrar para as pessoas é que mesmo no auge dessa tribulação, desse momento de confusão, de incertezas, de sofrimentos, nós temos como conhecer a verdade e, seguindo o caminho da verdade, nós podemos corresponder àquilo que Deus nos pede. Porque não somos nós e nem é nenhuma ação humana que vai colocar fim nos problemas da humanidade. Mas é a ação divina, é a graça divina, é um processo de restauração que vai ser levado pelo próprio Deus, que vai fazer com que as coisas voltem à sua ordem e não somente voltem à ordem cristã, mas sejam restauradas de uma forma ainda muito mais perfeita. Então disso eu não tenho dúvida. Por isso que, ao mesmo tempo que nós comentamos todas essas coisas, nós não queremos fazer aqui propaganda do conspiracionismo e nem queremos ser pregadores do pessimismo. Nem uma coisa nem outra. Por que eu falo que nós não devemos promover conspiracionismos? Porque conspiracionismo significa que você vai identificar que existe uma conspiração contra a humanidade, ou seja, que de fato existem coisas escondidas, existem mentiras, existem graves situações que a maioria das pessoas não conhece. Então até aí está muito bem. Mas depois de descobrir todas essas coisas, ou de informar as pessoas de tudo isso que está acontecendo, do plano das elites mundialistas, de todas essas mentiras, de todas essas graves consequências, da maneira como eles administram esse nosso mundo, nós precisamos também dar respostas. Então você percebe que o conspiracionismo por si mesmo, que não te dá respostas e não te dá princípios, também não vai te dar soluções. Pelo contrário, ele pode se desviar para outras coisas piores, ou pode também levar as pessoas ao desespero. Então, nós temos que trabalhar fundamentalmente com essas duas frentes de batalha. Ou seja, nós temos que partir do poder sapiencial e distribuir o nosso exército no campo do conhecimento filosófico e no campo do conhecimento teológico. Então é assim que a igreja sempre trabalhou, com a boa filosofia e com a teologia ortodoxa. Então preste bem atenção no que acontece. Os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo, fizeram um plano, arquitetaram toda essa estrutura desse plano e colocaram o plano em ação. Então foi assim que eles chegaram aos seus objetivos. Da mesma forma, nós que trabalhamos para Deus, trabalhamos para a igreja, trabalhamos para Cristo, temos que fazer as coisas de forma organizada, coerente e racional. Senão também
nós vamos fazer um certo movimento que não vai chegar em lugar nenhum. Então, foi assim que os inimigos trabalharam, dizendo: a primeira coisa que nós temos que fazer é destruir, ou pelo menos enfraquecer, o poder sapiencial. Como nós dizíamos na nossa última conferência. O poder sapiencial era a base desses 3 pilares do cristianismo. E uma vez que eles trabalharam para destruir ou enfraquecer o poder sapiencial, então a partir daí eles conseguiram fundar as sociedades secretas que trabalham primeiro com o poder sapiencial. Ou seja, a ciência, a falsa teologia, trabalham com a imprensa que divulga essa falsa teologia, que divulga essa falsa ciência, que divulga essa falsa filosofia. A partir daí eles conseguem minar o poder espiritual do Papa e o poder temporal dos reis. Então, essa é a lógica do raciocínio. Por que eu também dizia nessa conferência da semana passada que foi fundamental o trabalho dos monges no decorrer dos primeiros séculos do cristianismo para estabelecer a sociedade cristã? Então, algumas pessoas poderiam questionar dizendo: por que o monge é o arquétipo do poder sapiencial? Ou seja, a representação, o modelo mais perfeito do poder sapiencial. Por quê? Porque quando nós falamos em sabedoria, nós não podemos pensar que sabedoria é simplesmente conhecimento. Sabedoria não é conhecimento. Você pode ter muito conhecimento e não conseguir fazer nada. E tem pessoas que não têm muito conhecimento, não têm muito estudo, não leram muitos livros e entendem muita coisa. Então, a questão fundamental é você saber em que sentido você dirige as suas paixões. Em que sentido você dirige os seus afetos. Então, quando você fala de um monge, eu estou falando de um verdadeiro monge. Ou seja, daquela pessoa que soube dirigir as suas paixões e os seus afetos para a unidade interior que conduz ao amor de Deus. Porque enquanto a pessoa está dispersa com muitas paixões e muitos afetos, ela não consegue dirigir a sua sabedoria para entender qual que é o projeto de Deus, qual que é a lógica de Deus. E é por isso que a inteligência não funciona. Então você tem muita informação, mas você não consegue chegar no entendimento completo das coisas. Porque você não consegue atingir a raiz das coisas. E para isso precisa dos dons do Espírito Santo, principalmente do dom da sabedoria, da ciência e do entendimento. E são esses dons que agem na alma que está preparada através da purificação das paixões. Então, se você analisar o Salmo 72, você vai ver que bonito quando ele diz que eles, ou seja, as pessoas mundanas, perseguem o justo porque eles vivem no movimento das paixões. Então o Salmo diz isso. Transierunt in affectum cordis. E é por isso que eles perseguem o justo. A mesma coisa nós podemos dizer do latim. Porque a igreja romana fez questão de preservar o latim até o último instante. Por quê? Porque o latim, ele é uma forma de garantir o poder sapiencial para aqueles que estão dentro do fluxo do conhecimento verdadeiro. Então, na medida em que você vulgariza as coisas sagradas, saindo da língua latina e colocando nas línguas vulgares, você dá para as pessoas uma liberdade que eles não são capazes de administrar, porque eles não estão nessa profundidade do poder sapiencial. É como se você desse um carro na mão do seu filho de 10 anos de idade. Filho, fica à vontade, dirija, está aqui a chave. Você vai ver o seu filho morto. Então você não pode dar liberdade para quem não sabe administrar a grandeza daquilo. Então é nessa lógica que nós vamos continuar entendendo como agiu o poder sapiencial.
Então, em primeiro lugar, a filosofia. Então, o nosso trabalho em termos de filosofia deve ser converter os homens racionais, as pessoas que ainda pensam, que hoje em dia são muito poucas, mas se as pessoas ainda têm capacidade de fazer um raciocínio lógico, isso é igual a isso por causa disso, e é por isso então você tem as causas, a partir daí você consegue fazer o trabalho da filosofia. Então você vai tentar trabalhar para que os ateus reconheçam a lógica da existência de Deus. Você vai denunciar as mentiras da falsa ciência evolucionista e você vai denunciar o erro filosófico. Qual que é a raiz do erro filosófico moderno? É a perda da noção da realidade. Então o diabo, quando ele se trata de filosofia, ele fala assim, precisamos fazer com que as pessoas percam a noção da realidade. Enquanto que a filosofia tomista é sempre assim. Aqui tem essa mesa, então essa é a realidade. Eu analiso a realidade primeiro, depois eu quero saber a causa, depois eu quero saber para que serve, depois eu quero saber quem que fez, mas primeiro eu tenho que ter uma realidade concreta, através dos meus sentidos. Eu observo, eu cheiro, eu vejo e ali eu tiro conclusões. Você parte do concreto. Isso é Aristóteles. Isso é a filosofia tomista. E é a partir daí que a igreja trabalhou. Com isso dá para trabalhar. No campo da teologia, vamos ver o que nós podemos fazer para restaurar o poder sapiencial no campo da teologia. Na teologia nós vamos mostrar a oposição do judaísmo talmudista com o cristianismo. Porque hoje em dia, principalmente depois do Vaticano II, com a Constituição Nostra Aetate, as pessoas pensam que os judeus são os descendentes, né, são aqueles que trazem para a atualidade aquela antiga religião de Israel que foi fundada com Abraão, com Moisés e todos os outros. Isso é completamente falso. Isso é completamente falso. O que você pode dizer é que eles podem ser descendentes na raça. Eles podem trazer algum gene que vem daqueles mesmos antepassados em termos de povo. Mas você não pode dizer que eles têm a mesma religião. Então isso é uma dos princípios fundamentais dessa argumentação teológica contra os inimigos de Deus atualmente. Então você vai identificar aqui os princípios do noachismo. Então no momento oportuno nós podemos fazer também um vídeo explicando somente a questão do noachismo. Mas, em resumo, eu diria aqui para nós hoje que o noachismo é aquela forma de judaísmo de segunda classe que você oferece para os povos não judeus. O judaísmo tem uma característica interessante, ele não é proselitista. O judaísmo talmudista ele não é proselitista. Ele diz claramente, o judaísmo não é para todos, o judaísmo é para os eleitos, é para a raça eleita. Você tem que ter a religião noashida, ou seja, uma forma qualquer de religião que tenha os princípios básicos de uma religião de segunda classe que obedece a alguns mandamentos. Então é a partir do noachismo que você vai formar a religião mundial que está proclamada na encíclica Fratelli Tutti. É a partir do noachismo que você vai fazer aquele acordo maligno que foi assinado por Francisco em fevereiro de 2019 com os muçulmanos. Então tudo isso está na lógica do noachismo, ou seja, vamos fazer uma religião única em torno de duas ideias fundamentais. Só existe um único Deus e nós temos que ser bons uns para com os outros. Fraternidade, amor, amizade, carinho e compreensão. Vamos lá, isso é noachismo. Então o cristianismo ele também pode ser adaptado pelo Talmud. Então os inimigos de Deus eles tentaram durante toda a história destruir o cristianismo. Quando eles viram que não conseguiram, falar, vamos então nos infiltrar e adaptar o cristianismo para o noachismo. Essa é a religião do Vaticano II. Então por isso que nós dizemos que a partir do Vaticano II existe uma igreja católica falsa, ilegítima. Por quê?
porque eles mudaram os princípios da religião e colocaram ali uma outra religião adaptada. Né? Ou seja, você tem aparências de cristianismo, mas no fundo o espírito é falso. Não é o verdadeiro cristianismo católico, apostólico, romano. Então isso é muito importante nós identificarmos, porque foi pela falta do poder sapiencial agindo nas mentes, na sociedade, que nós chegamos a esse processo degenerativo tão violento e as pessoas não conseguiram dizer, olha, mas isso está errado, isso não é o cristianismo, né? Não houve denúncia. Por quê? Porque acabou, não tinha mais monge, as pessoas são levadas pelas paixões é fácil você convencer as pessoas, que basta você dizer, eu vou canonizar um santo que é da sua família, eu vou canonizar um santo que é do seu país. Então todos se envolvem pelos sentimentos. E como as pessoas vivem hoje dos sentimentos e das devoções, então você pode dar qualquer religião para elas. Basta que depois de um tempo elas estejam amando aquela religião e elas não pensem em mais nada. Não tenham acesso ao conhecimento. Então é por isso que nós devemos partir, né, desses raciocínios para nós denunciarmos o projeto de dominação das elites Illuminati. Então essas elites, elas são derivadas do topo da pirâmide da hierarquia, né, do judaísmo, porque o judaísmo também tem uma hierarquia. Então o judeu básico é um judeu ortodoxo, é um judeu devoto, ele segue o Talmud, mas ele ainda não está entre os Illuminati, ou seja, aqueles que são o topo da pirâmide que governam todos os outros. A base da pirâmide, obviamente, somos nós que somos os povos gentios. Para nós é oferecido o noachiismo como religião, que significa que você pode seguir qualquer religião, desde que você fale no bem comum da humanidade e num só Deus, mesmo que esse Deus seja uma ideia, seja uma árvore, não importa. Importa que você esteja de acordo que todas as religiões são iguais e todas as pessoas são boas, você tem que amar todas as pessoas como irmãos. Né? Siga a cartilha da Fratelli Tutti. Entretanto, o erro teológico que está por trás, não só do judaísmo talmudista, mas de todas as religiões que são formadas no pensamento noachida, é negar a encarnação. Então, tudo é válido, menos que Deus se fez homem e ali está a religião única e verdadeira. O resto tudo é válido. Então, Israel, ou seja, o Antigo Testamento, era a religião verdadeira na Terra. E essa religião verdadeira na Terra era uma preparação para a vinda do Messias. E o ponto mais culminante, mais perfeito e mais forte de toda essa preparação significava o templo. O templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém era o ponto de referência da presença de Deus entre o povo. E é por isso mesmo que aquela religião de Israel no Antigo Testamento era uma preparação para a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é a plenitude dessa presença. Então, quando Cristo veio na Terra, ele encontrou esse templo como referência fundamental da presença de Deus. No dia que ele foi morto na cruz, o véu do templo se rasgou. O véu significava exatamente isso. Ele está ali. No dia que Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Quer dizer que aquele lugar se tornou vazio. Ele não era mais habitado por Deus. E a partir desse dia, os apóstolos começaram a celebrar a missa e colocar nas igrejas o tabernáculo. Ou seja, nós vamos substituir aquele templo de Israel pelo tabernáculo em cada igreja. É a presença do Santíssimo Sacramento, que é o nome que se dá para o templo. É o tabernáculo. Então, o ponto fundamental do mistério da encarnação é exatamente isso. Que Deus se faz carne para estar no meio do seu povo. E quando a pessoa diz que crê na encarnação, ou seja, que Cristo é Deus feito homem, mas não crê na Igreja Católica, nem no tabernáculo, nem na presença real do Santíssimo Sacramento no altar, então essa pessoa nega o mistério da encarnação sem perceber. Porque Cristo veio na Terra,
depois voltou para o céu. Então a situação nossa ficou pior do que antes. Porque pelo menos no Antigo Testamento a gente tinha o templo como lugar para você encontrar Deus, para você fazer suas oferendas e os seus atos de devoção, de amor e de adoração a Deus. Agora, se você não tem mais o templo de Jerusalém e nem o tabernáculo, então acabou. É por isso que as pessoas que negam a encarnação e negam a Igreja Católica vão facilmente aceitar o projeto judaico que já está em ação para a construção do terceiro templo em Jerusalém. Porque eles sentem a necessidade de alguma coisa, a religião está vazia, está faltando. Deus não está na terra. Então, quando eles fizerem o terceiro templo em Jerusalém e o anticristo inaugurar esse templo, nós vamos ver todas essas pessoas, protestantes e mesmo esses católicos falsos de hoje em dia, dizerem Deus está agora naquele templo em Jerusalém. Sendo que aquele lugar está amaldiçoado desde o dia em que eles mataram nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que desde que o templo foi destruído, nós temos uma religião fundada por Cristo que se baseia num sistema sacramental. Esse sistema sacramental significa sacramentos, hierarquia legítima, sacramentais, santificação verdadeira de cada pessoa. Cada pessoa se santifica, não somente recebe na hora da morte uma misericórdia por causa do sangue de Cristo, mas ela é capaz também de ser uma imagem de Cristo. Assim é a teologia dos santos. E também você tem uma sociedade sacralizada, porque a presença de Deus está ali. Então tudo vai sendo sacralizado, tudo vai passando do profano ao sagrado, ao divino, a um estado de santificação. Entretanto, o judaísmo talmudista, que é aquela religião nova fundada pelos judeus depois de Cristo, para resistir ao catolicismo, com esse objetivo, então essa religião se estabelece baseada num princípio que não existia no Antigo Testamento. O princípio de que a lei é o que vale. Ou seja, eles estabelecem a religião do livro. Religião do livro. Já não é mais a presença de Deus, porque não tem mais o templo. Então o que vale é o livro. Se você tem o livro na mão, é uma coisa muito boa. Se o livro dissesse cada coisa que a gente tem que fazer na vida, estava perfeito. Mas como o livro nunca vai ter todos os detalhes, mesmo eles fazendo todo o Talmud para dar a interpretação da Bíblia, eles ainda vão ter que pagar centenas de rabinos para interpretar depois cada letra do Talmud para saber o que aquilo realmente significa ou não significa. Então você parte de um princípio que a religião está dentro de um livro e que você vai atrás agora de alguém que pode interpretar esse livro. Então isso virou a religião dos judeus, depois de Cristo, obviamente, enquanto que a religião católica tem outro princípio. Ela não se estabelece nem no livro nem na interpretação. Ela se estabelece na confiança de pessoas que guardam o depósito. É diferente. E isso é que nós chamamos de magistério. A religião católica ela não começa com a Bíblia, depois passa para a tradição e depois passa para o magistério. Não. Ela começa no magistério, depois ela passa para a tradição e depois vamos escrever, vamos colocar na Bíblia, vamos fazer o Novo Testamento com aquilo que a gente já vive. Você percebe a diferença? Então foi assim que Cristo confiou aos seus apóstolos. Falou, eu vou estar com vocês. Vocês vão trabalhar. Quem vos ouvir vai me ouvir. Quem vos desprezar vai me desprezar. Então é a presença real dos apóstolos que traduz a presença real de Cristo. E é a presença real dos bispos instituídos pelos apóstolos que vão traduzir a presença real de uma igreja que é a presença de Cristo. E aqui que vai continuar. É uma relação pessoal. Cristo não abandona o magistério. E o magistério, por sua vez, ele vai reproduzir, claro, com a ajuda do poder sapiencial. Por isso que até o fim do primeiro milênio, 90% dos bispos eram monges. E o grande Papa que restaura ainda a igreja, para dar ainda uma força de mais algumas centenas de anos para a igreja, foi Gregório VII, que era um Papa monge. Então, todos esses papas monges e esses bispos monges
foram pessoas que tinham acesso ao conhecimento e eles tinham acesso à tradição. Então eles sabiam reproduzir o verdadeiro, autêntico cristianismo e continuar vivendo aquilo ali, dando para as pessoas condição deles estabelecerem aquilo nas bases, na essência da religião. Enquanto que a gnose, desde o princípio, com as suas heresias, foram criadas pela gnose, ela vai partir de um princípio contrário. Ela vai dizer, olha, o que o bispo está dizendo, o que o monge está dizendo, o que o papa está dizendo, são coisas falsas. Não respeite a hierarquia. Vai pelo outro caminho. Vamos descobrir as coisas secretas que os apóstolos falaram e que eles esconderam. Vamos descobrir as coisas secretas que os bispos primeiros da igreja, ou que os discípulos primeiros de Cristo descobriram e que todos esconderam. Ou então vamos além. Vamos dizer que os apóstolos também escondiam. Eles já eram uma hierarquia, já estavam corrompidos. Até os apóstolos estavam corrompidos. Então a verdadeira religião ficou ali guardada por Maria Madalena. Tá vendo? A gnose então vai sempre nesse caminho. Porque a serpente mentirosa, língua dupla, vai sempre mostrar para as pessoas que a verdade está corrompida. Então antes que você entenda a verdade, você já tem que desprezar a verdade, porque aquilo ali já não presta. Aquilo está corrompido. Então é nessa lógica que nós temos que entender aqui como que houve o processo dessa desintegração dos valores cristãos no decorrer dos séculos para chegarmos naquilo que nós chegamos hoje. Então isso foi trabalho, isso foi um esforço, isso foi um evento cada vez mais suado, sofrido e desejado pelos inimigos de Cristo. Então não foi uma coisa espontânea que aconteceu por caso fortuito, não. Tudo isso é planejado e é transmitido de geração em geração através das organizações secretas que eles promovem. Então é por isso que eu quero mostrar como funciona esse método dessa dominação dessas elites mundialistas, que hoje atingiram o poder, mas que no tempo da cristandade não tinham nenhuma força. Então é preciso entender também o seguinte, que não basta você ter conhecimento, você tem que ir pelos princípios. Então por isso que a gente tem feito essas conferências, porque hoje em dia a gente vê que tem muitas pessoas que falam e que têm conhecimento e que têm informação, mas eles não têm os princípios. E eles não entendem a lógica das coisas, por isso que eles não chegam à conclusão que a religião católica é a única religião verdadeira. Então, quando se fala também de teoria da conspiração, aí que a coisa fica mais difícil, porque você tem informações, mas você não tem como julgar se aquilo vem de uma fonte verdadeira ou de uma fonte falsa. Porque você não pode confiar na imprensa. Então, você não tem parâmetros para analisar, para discernir, as informações vêm de todos os lados, então você acaba tomando o partido da autoridade. É mais fácil. Não, o governo está dizendo, o Papa está dizendo, vamos acreditar nas autoridades. Aí cai no perigo, aí cai na armadilha. Porque hoje em dia todas as autoridades que têm realmente poder de uma forma global estão comprometidas com o globalismo. Não tem uma autoridade hoje no mundo que está totalmente desvinculada desse globalismo. Então é aqui que nós temos que, no nosso tempo, ter mais discernimento. É por isso que não basta, eu mesmo aqui não quero impor as coisas que eu estou dizendo e você vai dizer que eu estou dizendo a verdade porque eu tenho uma autoridade de dizer aquilo. Não, é você que tem que hoje analisar e discernir e mostrar que eu estou apresentando os princípios. Se você tiver inteligência para entender os princípios e a graça de Deus para aderir àquilo, a partir daí você vai caminhar sozinho. Não vai precisar que eu te mostre a verdade, porque a partir desse momento você vai ter condição de discernir cada evento e cada coisa e dizer se aquilo ali vem do bem ou vem do mal. Então, por exemplo, quando nós fizemos a nossa conferência na semana passada, as pessoas viam que na parede onde nós estávamos tinha um triângulo no fundo e eles começaram a dizer que aquele triângulo era o símbolo da pirâmide maçônica que nós estávamos
escondendo ali um segredo de que estávamos comprometidos com coisas mundialistas. Então você percebe que a pessoa, ela não tem mais bases e princípios para julgar nem sequer o desenho de um triângulo numa parede. É impressionante. Porque na medida em que eu vejo uma imagem ou um símbolo, alguma coisa, eu tenho que saber se aquele símbolo é um símbolo cristão ou se aquele símbolo é um símbolo mundialista, né? Eu tenho que saber qual o significado daquilo, eu tenho que saber por que a pessoa tem aquele símbolo ou aquela outra imagem, e a partir dali, pelos princípios daquilo que a pessoa está afirmando, então eu consigo discernir da onde vem cada coisa. Então é por isso que as pessoas, por exemplo, hoje em dia questionam também a própria existência das imagens, né? Então, por exemplo, você chega no Natal e você não vê mais em lugar nenhum símbolo que representa o nascimento de Cristo. Você só vê árvore de Natal, cheia de bolinhas, Papai Noel de tudo quanto é cor e tudo quanto é jeito, e de vez em quando você vê ali alguma representação religiosa, como um Buda, né? Ou algum outro tipo de expressão religiosa completamente pagã, mas não existe mais referência Natal com o nascimento de Cristo. Por quê? Porque você deixou as imagens do presépio que traduziam até para as crianças mais simplesinhas a expressão de que era uma criança que estava nascendo naquele dia de Natal, que era o Salvador do mundo. Então você veja que nós perdemos, com essa falta de sintonia com a religião da encarnação, quando começamos a impugnar os sinais, as imagens, as manifestações externas da religião da encarnação, que é o cristianismo autêntico, o catolicismo, então nós perdemos a referência de onde está Deus, de onde estão as coisas santas. Então é essa a finalidade dessa ação revolucionária, é apagar completamente a memória de Deus encarnado na face da Terra. Então eu digo, por exemplo, quando eu quero provar que o cristianismo é a verdadeira religião, então eu parto dos princípios, né, daquilo que vai levar a pessoa a entender que houve uma preparação e que esse Messias chegou, que ele cumpriu as profecias, que ele ressuscitou dos mortos, que ele se tornou glorioso perante os seus discípulos, e a partir dali, aquela religião, aquela igreja que ele fundou, começou a se difundir pelo mundo, mesmo com a oposição, e atingiu a face da terra, toda a face da terra. Então essa é a pregação para mostrar que o cristianismo é a verdadeira religião. Entretanto, quando eu quero provar que o catolicismo é o autêntico cristianismo, então basta eu mostrar a ação dos inimigos. Se a pessoa tem entendimento, ela vai perceber que os inimigos de Cristo odeiam em primeiro lugar a religião católica. Logo, a religião católica é a mais perfeita e mais autêntica expressão da religião de Cristo. Então preste atenção, quando nós queremos ensinar a fé católica, nós também não podemos simplesmente basear-nos num concílio, ou nos primeiros 5 concílios, ou a religião até o século XII, mas nós temos que entender que a religião católica é aquela mesma que Cristo fundou sob Pedro, como está no Evangelho de São Mateus, e que vai ter uma graça especial de manter a ortodoxia até o fim. Então, quando Cristo prometeu para Pedro as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja, ele estava querendo dizer com isso o seguinte, que por mais que os inimigos invistam, a ortodoxia da fé jamais vai acabar, vai desaparecer da face da terra. Vai ter sempre um pequeno grupo que seja de pessoas que guardam a ortodoxia da verdadeira fé católica, apostólica, romana. Então, a melhor forma de nós percebermos isso na história foi que o alvo dos inimigos foi sempre, em primeiro lugar, o Papa.
Porque o Papa é a expressão mais culminante do catolicismo romano. Porque é a partir do Papa que você faz a unidade da Igreja Romana, da Igreja Católica no mundo inteiro. Então, quando eles investiram no sentido de destruir a Igreja, eles atacaram em primeiro lugar o Papa. Mas ao mesmo tempo eles comeram pelas beiradas, como nós dizemos no linguajar normal das pessoas simples, porque eles foram atacando aquilo que eram as bases do fundamento do poder do Papa, ou seja, do poder daquele que fazia o vínculo da unidade de toda a religião e que, por sua vez, guardava o depósito da verdadeira fé. Ora, então a maior ingenuidade que a pessoa pode ter é pensar que Satanás não é capaz de se camuflar, de fingir, de mentir, de se esconder. Isso é ingenuidade. O demônio ele pode fingir que está rezando, ele pode invocar o nome de Deus, ele pode rezar o Pai Nosso, ele pode fazer tudo isso muito bem para enganar. Imagine, o protestante ingênuo é aquele que pensa que basta eu ter a Bíblia, eu tenho o livro sagrado, eu já estou salvo. Mas o demônio também pode trabalhar com a Bíblia. Cuidado. E hoje em dia o católico ingênuo também é aquele que diz que basta ele ter as suas devoções, as coisas que ele acha que tá tudo bem, que sempre houve no passado, e ali a gente fala em Deus, é suficiente pra gente, simples isso, para a gente ser salvo. Entretanto, hoje, o protestante deve questionar a sua fé com sinceridade, sem apego à sua seita, assim como o católico, entre aspas, também deve questionar essa nova religião que tem sido imposta desde o Vaticano II, para dizer, será que essa é a religião que todos os papas ensinaram, que todos os papas mantiveram e que todos os santos da igreja acreditaram? Tem que pelo menos questionar. Antes de obedecer cegamente, ele tem que questionar e dizer, vamos comparar. Vamos ver se está tudo direitinho para eu poder ver se eu posso acreditar ou não nessa nova religião que eles estão fundando depois do Vaticano II. Então, antes de nós termos uma religião, nós temos que ter inteligência, razão. E pela razão, você tem que aderir à fé. Senão você entra no fideísmo. Fideísmo é uma lógica meio irracional. Não, é tudo muito bom, tudo maravilhoso, e eu creio. Eu creio. Isso é fideísmo, isso é perigoso. Então, por isso é importante a base filosófica e por isso que o poder sapiencial foi tão fundamental para manter a estrutura da Igreja Católica sobre a rocha inabalável, que é a fé no dogma de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Deus encarnado. Então, dentro do contexto histórico que nós estamos resumindo aqui, você vai perceber que houve muitos ataques ao cristianismo desde o início da igreja. Porém, todos esses ataques tiveram sempre a mesma direção. E aí eles foram derrubando uma parte para depois chegar em outra mais profunda. E assim eles foram atingindo todos os pontos chaves da religião até destruir o próprio papado. Então é com isso que você tem que entender as heresias do primeiro milênio, todas direcionadas nessa lógica de destruir o mistério da encarnação. Depois você vai entender também o islamismo, que veio no século VII, exatamente com essa mesma direção. Podemos até falar em Jesus, mas ele não é verdadeiro Deus. Ele pode ser um profeta, mas ele não é Deus encarnado. Então você cria o Islã, que é uma religião do livro, uma religião noashida. E assim você consegue já um grande número de pessoas, os árabes, aquelas regiões todas, dominadas por essa falsa religião. Quando chega a Idade Média, e eles
viram que não conseguiam entrar nos mosteiros que eram estáveis, porque normalmente no mosteiro muito estável, você tem aqueles livros ali, depois de 300 anos, você não consegue mudar a mente das pessoas, a pessoa tira um livro e fala assim, ó, tá aqui, ó, tem 300 anos que eles estão ensinando aqui, ó, tem 1000 anos que esse livro foi escrito. Então, aqueles mosteiros estáveis eram inabaláveis na fé. Então eles perceberam que tinha que entrar nos monges, que eram mais movimentados. Seriam, no caso, os mendicantes que estavam criando, ou antes ainda dos mendicantes, os templários. Os templários, eles foram ali a menina dos olhos desse judaísmo talmudista para se infiltrarem e destruírem o cristianismo, começando a destruir o poder sapiencial. Então a apostasia dos templários, na lógica da destruição da religião do Deus encarnado e na lógica da gnose, foi uma das bases fundamentais para a decadência da Idade Média no Renascimento e para a fundação das sociedades secretas. Então, também numa outra ocasião nós podemos falar mais sobre isso. Outra coisa que colaborou muito também foi a queda de Constantinopla. Porque enquanto havia o Império Bizantino, mesmo que eles estivessem um pouco brigados com Roma, sempre um pouco ali, uma briga aqui, uma briga ali, mas eles existiam. Eles eram uma referência de cristianismo primitivo. Então, era impressionante ver na Idade Média que havia um cristianismo em Roma, no Ocidente, e havia um cristianismo no Oriente. E mesmo que eles fossem tão diferentes na forma de celebrar os ritos, na maneira de apresentar a religião, eles tinham as mesmas bases. E isso é uma coisa impressionante, porque nós estamos falando de um mundo que não tinha tanta comunicação, não tinha tantos recursos como nós temos hoje, imprensa, etc. Então, Constantinopla era sim a prova de que os apóstolos, quando fundaram o cristianismo em todos os cantos do mundo, eles fundaram ritos diferentes, eles fundaram maneiras diferentes de apresentar aquela religião, mas eles estavam sempre nas mesmas bases, nos mesmos princípios, nos 7 sacramentos, na expressão de Cristo como Deus encarnado, nas imagens, nas devoções, na vida de sacramental, dentro de um sistema sacramental. E isso era uma prova irrefutável de que o catolicismo era realmente a religião dos apóstolos, a religião primitiva. Mas quando caiu Constantinopla na mão do Islã, então nós tivemos o caminho aberto para o protestantismo. O protestantismo é, por sua vez, a expressão mais perfeita e acabada desse cristianismo noachida que os judeus talmudistas quiseram construir. Então não importa que Lutero tivesse opiniões diferentes de Calvino, ou que o anglicanismo na Inglaterra tivesse uma maneira diferente de tratar as coisas. Mas, de qualquer forma, o protestantismo é a arma por excelência dos inimigos de Deus para destruir as bases do catolicismo na raiz. Então você veja, por exemplo, essa citação que nós estamos citando aqui, do cardeal Newman, para mostrar que a religião cristã está fundada na realidade histórica do mistério da encarnação. E se nós tiramos essa realidade histórica, não resta mais nada. Então o cardeal Newman vai dizer o seguinte, que a encarnação é o antecedente da doutrina da mediação, ou seja, da doutrina da cruz, da redenção. E é o arquétipo do princípio sacramental e dos méritos dos santos. A partir do princípio sacramental da religião cristã é que você tem todo o resto. A unidade da igreja, a Santa Sé de Pedro, que é o centro e o modelo da autoridade de todos os bispos, a autoridade dos concílios, a santidade dos ritos, a veneração dos lugares santos,
as relíquias dos mártires, as imagens, os ornamentos, os vasos sagrados. Tudo vem da realidade da encarnação. Se você tira isso, você perde tudo. Ou você junta tudo isso e diz que tudo isso é santo e tudo isso representa de alguma forma, em graus diferentes, a presença de Cristo, ou você perde tudo. Essa é a conclusão do cardeal Newman, que era protestante e se converteu em católico. Então é aqui que nós fazemos a ligação do avanço do protestantismo com o Vaticano II, que não é senão uma versão católica, entre aspas, do protestantismo. Tudo aquilo que você vê hoje na religião do Vaticano II, seja com os seus documentos, como foram redigidos na década de 60, seja na prática mais exacerbada de Francisco, você vai ver a expressão desse protestantismo noashida na sua adaptação católica. Então é por isso que nós devemos hoje ter muito discernimento na nossa linha de ação, para nós não perdermos a referência da religião, a referência da fé católica, uma vez que nós já perdemos a referência do Papa como o doutor que permanece sempre ensinando a verdadeira doutrina e o depósito que foi transmitido desde os apóstolos. Então, uma vez que o caminho está aberto e o que o caterron, quer dizer, aquele obstáculo, como diz São Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, foi completamente derrubado, né? Era a oposição que era feita pelo Papa, então agora nós entramos com toda essa liberdade que a elite mundial tem de implantar o seu sistema. Então é por isso que nós podemos falar atualmente nesse grande reset, ou seja, nesse grande recomeço. Vejam aqui quais são as observações de Monsenhor Viganò a respeito disso, na sua carta de 25 de novembro. Ele diz assim, que em 19 de novembro de 2020, o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, declarou que o Covid é uma ocasião para um grande reset mundial. Ele diz também que um vírus que não é mais grave do que a gripe influenza e que está sendo manipulado para criar uma tremenda crise social e uma tremenda crise na economia, além de legitimar a drástica redução dos direitos básicos e da liberdade da população, já é por si só algo de se espantar. E assim, nós vemos o seu próprio autor, ou seja, aquele que fundou o Fórum Econômico, dizer e definir o Great Reset, ou seja, esse grande reinício, como um reiniciar global da economia, da sociedade e das massas. Então, Monsenhor Viganò vai dizer também que a Revolução Francesa, ou seja, um desses pontos fortes do processo revolucionário, cancelou a aristocracia ocidental, que era, vamos dizer assim, o último posto que guardava ainda o poder sapiencial. Então, quando a Revolução Francesa derrubou a aristocracia ocidental, veio em seguida a Revolução Industrial e cancelou a burguesia, porque a burguesia também tinha uma tendência de buscar a sabedoria, como elite. Então, foi necessário destruir também aquela mesma burguesia que eles tinham fundado. E aí difundiram a proletarização até chegar ao socialismo e daí partindo para o comunismo. E por sua vez, chegando no século XX, após as duas grandes guerras, nós conseguimos fazer esse mesmo processo na própria igreja com o Vaticano II. Então, a igreja começou de novo com o Vaticano II. Você tem esse Great Reset. Então, tudo é novo. Agora só falta dar
o reiniciar para toda a humanidade. Por isso que ele diz também que a Revolução de 68 demoliu a família e a escola. Então, o que faltou? Faltou agora você reorganizar a sociedade. Então, dentro dos princípios maçônicos, que eles costumam dizer, né? Ordo ab cao, quer dizer que nós vamos fazer a ordem no dia em que a gente conseguir implantar o completo caos. Então, uma vez destruindo a ordem cristã, implantando o caos com todas essas revoluções, nós atingimos o Great Reset. Então ele diz que o Great Reset, desejado pela elite globalista, representa a última revolução, com o objetivo de criar uma massa sem forma e anônima, de escravos conectados à rede 5G, confinados, ameaçados com medos de novas pandemias, até que todos tenham uma espécie de passaporte sanitário, né, que vai ser marcado em cada um com o número da besta, para terem os seus direitos, a terem uma vida normal. Ter um direito de frequentar um restaurante, de frequentar uma universidade ou de ter uma família e ter um emprego digno para sobreviver. Então você percebe como tudo está montado. O plano deles é começar o Great Reset a partir de janeiro do próximo ano e a partir daí, então, a perspectiva é de, dentro de 10 anos, conseguir implantar tudo o que é preciso para que a nossa sociedade se configure à nova ordem mundial. Então, eu pretendo continuar mostrando todas essas coisas e denunciando todos esses perigos enquanto ainda tivermos essa liberdade. E eu rezo para que as pessoas tenham capacidade de entender os princípios e tenham também a graça de aderirem à vontade de Deus, mesmo que isso nos custe perseguições, antes que a hora final seja soada e seja tarde demais. Que Deus tenha sempre misericórdia de nós. Amém.